Boa tarde a todos presentes. Solicito a secretária para que faça a chamada regimental. Abel Barbosa Picela. Presente. Adriano Couto de Lima Barcelos. Presente. Cíntia Camargo Barcelos, presente. Leandro Dumont Esteves. Presente. Luciano Sardinha de Carvalho. Presente. Maicon Freitas Pimentel. Presente. Patrick Carvalho de Oliveira. Paulo José Ribeiro. Presente. Raimundo José de Luna Filho. Robson da Silva Rodrigues. Presente. Tânia Maria Carvalho Cabral Silva. Presente. Havendo o número regimental com a presença de 9 vereadores, em nome de Deus, dou por iniciada a 21ª sessão ordinária ao primeiro dia do mês de agosto de 2023. Às 17h18. Convido a secretária da sessão para a leitura da ata da 20ª sessão ordinária do dia 29/6/2023. Ata da 20ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 7ª legislatura, realizada aos 29 dias do mês de junho de 2023, às 17h30, no plenário, vereadora Maria Helena da Silva Brito, da Câmara Municipal de Carapebus, do Estado do Rio de Janeiro, com a presença dos vereadores Abel Barbosa Picela, Adriano Couto de Lima Barcelos, Leandro Dumont Esteves, Luciano Sardinha de Carvalho, Maicon Freitas Pimentel, Paulo José Ribeiro, Patrick Carvalho de Oliveira, Robson da Silva Rodrigues. Assumindo a presidência, o vereador Leandro Dumont Esteves. Presidente, questão de ordem, pedir a dispensa da leitura da ata. Presidente, mas a gente agora, na partida de hoje, nós vamos querer que lê a ata toda, por favor. Pode seguir? Não. Então, prossegue a ata, a leitura da ata. Assumindo a presidência, o vereador Leandro Dumont Esteves e compondo a mesa de trabalho, o vereador Adriano Couto de Lima Barcelos, vice-presidente, e o vereador Abel Barbosa Picela, que, na ausência da vereadora Cíntia, foi convidada a assumir a primeira secretaria. A seguir, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada regimental. Havendo o número regimental, com a presença de 8 vereadores para a abertura dos trabalhos, em nome de Deus, foi iniciada a presente sessão. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da 19ª sessão ordinária, no dia 27 de junho de 2023. O vereador Luciano Sardinha pediu a dispensa da leitura da ata, que foi aprovada por ser de conhecimento de todos. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, projeto de lei que denomina a quadra poliesportiva do Colégio Cambuim, em Umbás, como Alípio de Lima Pinto, de autoria do vereador Luciano Sardinha de Carvalho, Deuti, e demais vereadores. Processo número 453, de 29/6/2023. Projeto de lei que denomina a rua projetada Vila Abençoada, localizada no bairro APCC, como Rua Pastor Ageu de Souza Picela, de autoria do vereador Paulo José Ribeiro e demais vereadores. Processo número 452, de 29/6/2023. Neste momento, o senhor presidente pediu que fosse retirado de pauta o PL de autoria do vereador Luciano Sardinha e demais vereadores. Processo número 453, de 29/6/2023. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores para fazerem uso da palavra. Inscritos para o uso da palavra, Paulo José Ribeiro, Adriano Couto de Lima, Luciano Sardinha, Robson da Silva Rodrigues. O presidente deu a palavra ao vereador Paulo José Ribeiro. O vereador Paulo José Ribeiro saudou a todos, agradeceu a presença do ex-vereador e atual secretário de administração, Kelvin, e do ex-vereador Marcelo Mourão. Afirmou que é com grande satisfação e honra que participa no presente dia da votação da denominação desta rua, bairro APCC, a qual todos conheciam como Vila Abençoada, com o nome do pastor Ageu de Souza Picela,
De acordo com ele, o pastor Ageu deixou um legado nesta cidade, deixou um legado no bairro Sapecado, pastor que por onde passou está certo de que fez o bem, pois era uma pessoa de bem. Relatou que o conheceu muito na Pitangueira, na vila que era uma mata, no local onde o pastor, com muito sacrifício e luta, cuidava de todo carinho. E que, num dado momento da vida, ele não teve mais forças de cuidar e então passou para o outro proprietário, trocando por outra propriedade em que pudesse construir sua casa e dar continuidade à criação de seus filhos. Mas que foi muito importante o tempo que ele ali conviveu, o qual foi praticamente a sua vida inteira, direcionando seus esforços naquela vila abençoada, naquele bairro. Afirmou que, por sinal, a Vila Abençoada recebeu esse nome por ele ser uma pessoa abençoada. Registrou que ao vereador Abel e a todos os irmãos deste, ele gostaria de dedicar o seu carinho e respeito e dizer que foi muito feliz em tê-lo como colega, vereador nesta Casa de Leis. Algo que ele sempre vislumbrou e comentava com seu falecido pai. Concluiu afirmando que não há nada mais justo que dar honra a quem tem honra. E agradecendo pela oportunidade. O presidente deu a palavra ao vereador Adriano Lima. O vereador Adriano Lima saudou a todos, ao público presente e aos seus amigos que assistem pelo Instagram. Justificou sua ausência na última sessão em função de uma cirurgia da sua mãe. Iniciou sua fala, lembrando que vereadores discutem projetos e jamais, em suas postagens pessoais, ele cita nomes de pessoas. Cobrou que em 6 de junho deste ano, chegou a esse município um montante de R$ 2.500.000, e ainda não se tem a definição de para onde está destinado essa quantia. Inquiriu sobre a situação da rua atrás do supermercado Tavares. Reclamou da área de saúde terem que pegar emprestado uma ambulância de Conceição de Macabu. Queixou-se da distribuição de cestas básicas da Secretaria de Ação Social. Cobrou os subsídios das passagens de ônibus já aprovados em sessão. O presidente deu a palavra ao vereador Luciano Sardinha. O vereador Luciano Sardinha parabenizou os colegas pelo PL apresentado para a votação, pois, do mesmo modo que tem orgulho de seu pai, tem certeza de que o vereador Abel também possui do seu, pois cada um vê seu pai como espelho de vida. Disse que seu falecido pai completaria 74 anos de vida bem vivida e que, do mesmo modo, tem certeza de que foi o senhor Ageu, que deixou um legado, deixou história e que é satisfatório olhar suas raízes e ver que tantas pessoas só têm a agradecer a oportunidade de ter convivido com seu pai. Disse que o sonho do pastor Ageu era construir uma igreja no loteamento do Lameiro. Queixou-se de pessoas que ficam reclamando de nunca terem exercido cargo público, que ele desejava que essas pessoas pegassem a oportunidade de serem um coordenador, de serem secretários, de marcarem e deixarem legado, como deixou o pastor Ageu, como deixou o seu pai. Ou outros que passaram por secretarias, que deixaram sua história e raízes. Disse que o papel dos vereadores é fiscalizar, cobrar, reivindicar, propor ao Executivo projetos de lei que são poderes harmônicos entre si, mas independentes. Informou que o número atual da população de Carapebus era de 16 mil habitantes e que não é mais de 13 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Então, hoje, são 3 mil habitantes a menos dentro do município, motivo pelo qual, segundo ele, o orçamento deve ser revisto. Nesse momento, é interessante apostar em infraestrutura, enquanto o valor dos royalties está volumoso. Citou alguns nomes, como o senhor João Batista, pai de Zezé, Evaldo Esteves, Geraldo Tavares, Geraldo Barcelos, Isidório, seu Cicinho, Hélio Torres, Nilson Fragoso, Carlinhos Fragoso, Maneco Pequeno, seu avô, senhor Diogo de Ubás, senhor Zuca Cordeiro, dona Hilda, que, segundo eles, são pessoas que ajudaram Carapebus, ajudaram a criar a história e a identidade desse município. Disse que respeita quem escolheu morar no município. Um exemplo é a funcionária que passou no concurso, escolheu o município para viver e para trabalhar, e deve ser bem recebida.
assim como outra também na mesma situação, mas lamenta carapiboenses que usam suas redes sociais para criticarem os companheiros. Disse que Maricá teve um aumento de 120 mil habitantes para 200 mil habitantes. E a única cidade no estado que cresceu, pois, segundo ele, recebeu investimentos e usufruiu dos royalties. Afirmou que a Lagoa de Maricá era como a nossa lagoa, que é um exemplo onde se faz bem uso dos royalties. Disse que recebeu visitantes de outros municípios que indagavam se há algum projeto para se pensar no futuro da lagoa, ao que ele afirmou que precisava haver. Solicitou que haja bom aproveitamento dos royalties, pois esses existem para transformar a realidade do município, independente de quem esteja na cadeira de prefeito. O vereador Maicon pediu à parte e comentou que sobre as ambulâncias citadas pelo vereador Adriano Lima, ele também ficou preocupado e fez contato com o PA, Pronto Atendimento, onde obteve a explicação de que o município possui 4 ambulâncias e uma delas está em reparo, e neste dia houve 3 remoções, uma para Bom Jesus, outra para Rio de Janeiro e outra para Nilópolis. Por isso, houve a necessidade pontual de pegar uma ambulância emprestada de Conceição de Macabu, pois o pronto atendimento não pode ficar sem ambulância. Diz que conversou com o Dr. Tiago, que é conhecido por todos, e este disse que tal fato é corriqueiro em outros municípios também. Um exemplo seria São Pedro da Aldeia, onde, se houver 10 ambulâncias e 10 remoções no dia, acaba também tendo que tomar uma emprestada para não deixar a unidade de saúde sem transporte disponível. O vereador Adriano pediu a parte e disse que entende que isso acontece, mas pede mais agilidade ao conserto quando a ambulância for para a oficina. Presidente da palavra, vereador Robson Rodrigues. O vereador Robson saudou a todos. A seguir, expressou regozijo pelo projeto de lei do vereador Paulinho, que homenageia o pai do vereador Abel, pois possui boas recordações do senhor Ageu. Segundo ele, um privilégio que, ao passar por aquela rua, possa ser lembrado a pessoa carinhosa e respeitosa que foi o senhor Ageu. Um grande ser humano. Relatou também uma lembrança peculiar do senhor Ageu, que sempre que encontrava na rua com um determinado objeto nas mãos, ele perguntava para onde o senhor Ageu estava levando aquele item, mas que já sabia a resposta, ao que o senhor Ageu lhe respondia sempre: tudo guardado dura 100 anos. Contou que se ele encontrasse uma pó com parafuso, ele guardava e dizia sempre aquelas palavras. Desse modo, parabenizou a todos pelo belo projeto de lei que foi assinado por todos os vereadores da casa. A seguir, contou que no dia anterior teve a oportunidade de estar junto ao prefeito e demais vereadores na Praça Cordeiro, quando foi dado o pontapé inicial na obra, e ia comentar sobre o projeto de lei da sua autoria, que dá o nome à quadra da Praça Cordeiro, de Wagner Siqueira, um esportista que representou o time do Sapecado. E uma boa pessoa. Acredito que essa homenagem sairá do papel, que será um projeto bacana. Tem tudo para ser uma bonita praça, dando aos jovens uma melhor qualidade de vida. Observou que, em todas as obras desenvolvidas pelo município, ele fica feliz em ver os funcionários vindo do município de Carapebus, pois é importante dar prioridade, já que há demanda por tal tipo de empregabilidade. Contou que recebeu, pela manhã, uma mensagem do amigo Beto sobre a Rio Mais, empresa que possui um contrato com o governo do estado, que está além da necessidade dos munícipes, que no passado não tinha uma água tratada em suas torneiras e usavam poços artesianos. E hoje o subsolo se encontra comprometido com essa empresa. Foi vendido pelo governo do estado e simplesmente leiloaram e amarraram a cidade, o que vem trazendo transtorno a alguns moradores.
A seguir, disse que o cidadão Beto conseguiu resolver sua questão da insulina na Secretaria de Saúde. Também parabenizou o amigo Ronei, que foi vereador suplente, e, segundo ele, neste sábado estará no bairro Maria Amália, beneficiando a população, com corte de cabelo, manicure, aproximando a população. Desse modo, felicitou a Ronei e a todos os cabeleireiros envolvidos na empreitada. O vereador Luciano Sardinha pediu a parte e disse que gostaria de falar de uma indicação sua de se colocar placas em consultórios, designando todos os remédios que o município costuma doar. O vereador Robson retomou a palavra, disse que, observando os documentos que ele guardava em sua gaveta, viu que havia motivo para parabenizar o colega Raimundo, pois em que 15 de abril de 2022, o vereador trouxe a essa Casa de Leis uma indicação legislativa para a elaboração de um projeto para a construção de um muro de contenção no córrego da Maricota, e alguns meses depois aconteceu a tragédia, e parecia que ele estava prevendo. Parabenizou o vereador, pois deve-se deixar um legado para que catástrofes como essas não venham a acontecer, para que esses projetos não fiquem apenas no papel. Finalizou comentando que, acerca da questão das ambulâncias mencionadas pelo vereador Adriano, tal episódio fez recordar de um dia antes da tragédia em Carapebus. Aconteceu a mesma tragédia em Conceição de Macabu, e a preferida Quissamã enviou todo o maquinário necessário para o município afetado. Do mesmo modo, há meses atrás, ocorreu uma tragédia em Petrópolis e o prefeito de Magé mandou todo o maquinário que estava disponível subir a serra. Isso, segundo ele, é solidariedade, o que é muito importante, pois nessas horas se estreitam laços entre os municípios. Desse modo, de acordo com o vereador, também temos que aprender e sermos solidários e estender a mão. Observou que o governante, quando estende a mão, demonstra inteligência e capacidade. Você mandou ler tudo? Motivo pela qual Deus proporcionou a ele a possibilidade de estar em tal posição naquele momento. Disse que no município município rico, por isso, teoricamente, não teríamos que usar ambulâncias emprestadas. Mas, ao longo dos anos, faltou muita manutenção de toda a estrutura pública, o que fez com que, talvez hoje, o município não tivesse disposição de tantos carros para dar melhor comodidade no transporte dos munícipes. Disse que fica tranquilo em suas palavras, pois, em momento algum, esteve faltando com a verdade. Assim, deu-se por encerrado o uso da palavra. Posteriormente, o senhor presidente colocou em discussão e a seguir em votação o projeto de lei constante na ordem do dia, processo número 452, de 29/6/2023, solicitando que os vereadores que concordassem permanecessem sentados e os que fossem contra se levantassem, sendo aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta a ser tratada em nome de Deus, foi dada encerrada a 20ª sessão ordinária do dia 29 de junho de 2023, às 18h45. Leandro Dumont Esteves, vereador-presidente. Adriano Couto de Lima Barcelos, vereador vice-presidente. Abel Barbosa Picela, vereador primeiro secretário interino. Convido a secretária da sessão para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. 21ª sessão ordinária de 1 de agosto de 2023, às 17 horas.
Concessão de licença ao vereador titular Patrick de Carvalho Oliveira para assumir cargo em comissão de secretário municipal na Secretaria Municipal de Obras. Processo 520 de junho de 2023. Estado do Rio de Janeiro, Carapebus, 1º de agosto de 2023. Leandro Dumont Esteves, vereador-presidente. Convido os vereadores para fazer o uso da palavra. Com o uso da palavra, o vereador Patrick. Boa noite a todos, colegas vereadores, presidente dessa casa, público que nos assiste aqui, aos nossos secretários aí, né, o Paulo Vitor, o nosso doutor Eduardo, e público também que nos assiste, nosso secretário de administração que está ali, o Kelver. Para mim, fico muito grato ao prefeito, né, de mais uma vez retornar a essa pasta que, quando vereador oposição, fiz indicações para que melhorias nesses lugares onde nós estamos tendo reformas e outros até mesmo obras, né? Então, fiz essas indicações, idealizei junto com o prefeito esses projetos e tive também o prazer, no ano passado, como secretário, dar início a essas obras, né, e algumas até executar. Então, fico muito feliz de estar retornando para essa pasta que tem, na verdade, transformado a vida dos cidadãos carapebuenses, porque Carapebus precisava muito dessas obras, dessas reformas, porque eu sempre falo, né, a gente hoje não está só fazendo obras na nossa cidade, a gente está trazendo a esperança, a gente está devolvendo os sonhos dos carapebuenses de voltar a sonhar que Carapebu explode. E realmente a gente está vendo isso quando a gente anda hoje, os moradores de Ubás, né, já estão satisfeitos, né, em breve, do Caxanga, da Praça Cordeiro, da Baixada também, rodagem, né? Então as pessoas estão vendo a transformação que esse governo, através do prefeito Bernardo Tavares, está fazendo. E quando eu cheguei para a política, né, e sempre trabalhei com o Bernardo desde a sua campanha de vereador de 2012, né, e perguntei a ele: Bernardo, por que você quer isso? Ele falou: Patrick, porque eu posso mudar a história de Carapebus. Então, naquele momento, eu decidi caminhar junto com ele, com esse projeto, para a gente transformar e realmente mudar a história de um município que já estava fardado ao fracasso, que estava condenado. Então, me sinto muito honrado, mais uma vez agradecer ao prefeito, aos colegas vereadores aqui. Saibam que vocês vão ter um parceiro lá na Secretaria de Obras, né? A gente vai estar aqui sempre voltado a atender a população, em melhorias da nossa população, e dessa vez para executar, né? Então, me sinto muito honrado, agradeço a todos mais uma vez, meu prefeito e os nossos secretários. Meu muito obrigado e um beijo no coração de todos. A palavra, vereadora Tânia. Boa noite, colega vereador, boa noite, presidente. Boa noite, população presente, quem nos assiste em casa. Secretariado, parabéns por estar aqui, né? A gente fica feliz quando vocês realmente vêm participar da reunião. Patrick, a minha palavra hoje é pedir a Deus para te abençoar nessa nova trajetória. Tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho junto com o nosso prefeito, entendeu? Junto com os seus parceiros que se encontram lá, que são gente muito boa, gente ali competente, que eu tenho certeza que vai trabalhar junto para somar. E também quero dizer que, doutor Eduardo, parabéns, porque a partir de agora nós temos um assessor jurídico a cada gabinete dos nossos vereadores, né? Já que nós não temos, né, jurídico para nos assessorar, o doutor Eduardo hoje faz parte do nosso gabinete, de cada vereador, 7 vereadores, ele hoje vai fazer parte do nosso gabinete, e qualquer coisa para resolver os problemas com ele. Muito obrigada a todos e ficam com Deus. A palavra, vereador Paulinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público presente, secretariados e amigos. Quero dizer para toda a população, quem nos assiste através do Facebook da Câmara, para a nossa audiência pública, no dia 17 do 8, esse mês, dia 17 do 8, às 17 horas, com a concessionária Rio Mais, que vem fazendo um péssimo trabalho no nosso município. A falta de respeito com nossos cidadãos, a falta de respeito com nossos munícipes, que ela vem aqui dar uma explicação, um esclarecimento para a nossa população. A nossa população não pode pagar aquilo que não tem, não pode pagar aquilo que não chega até a sua casa. Está faltando água, continua uma vergonha, continua a mesma coisa que a SEDAI fazia no passado. A SEDAI fazia, mas muitas das vezes não cobrava. Não chegava água, mas não cobrava. Hoje chega a correspondência de cobrança com 30 dias de antecedência e a falta de água, a falta de respeito com nossos munícipes continua. Então, espero que todos os munícipes que estão sendo lesados aí por essa empresa chamada Rio Mais, dia 17 do 8, às 17 horas, é o dia para a gente poder cobrar dessa empresa e eles explicar tudo para a nossa população, entendeu? E a gente poder dar um esclarecimento para os nossos munícipes. Quero parabenizar o time do Carapebus Sub-20, foi campeão da Série B2, domingo, lá em Campo Grande. Parabenizar aí o Marcos Brito, a Francine, ao nosso professor Maxi, entendeu? Por toda a dedicação, e a cada um jogador, pelo seu comprometimento, os seus familiares, por ter deixado seus filhos se dedicado aí a esse esporte maravilhoso aí que é o futebol. Quero também parabenizar o Poder Executivo por todas as obras que estão em andamento em nossa cidade. É de grande importância, a nossa população merece, e tenho certeza que aqueles bairros, aquelas localidades que ainda não está sendo agraciada, que nós aqui do Poder Legislativo possamos fazer indicações, projetos, para que possamos, sim, cobrar do Poder Executivo, que esses bairros que ainda não estão sendo agraciados, que também possa ser agraciado, como está sendo Bais, Baixada, Praça Cordeiro, Sapecado, todos os locais aí que estão tendo obra, que também fiz a indicação e tenho certeza que essa casa aqui, vou protocolar na data de amanhã, a reforma da Praça de Itaquira, com também a troca de areia lá na quadra de areia de Itaquira, que a areia está muito velha, entendeu? Não está dando para utilizar, para que seja feita a reforma e também que possa tocar toda a areia lá da quadra de areia. E tenho certeza que o Botafoguinho, Morrinhos, Rodagem, aonde ainda falta as praças, que já foram feitas indicações aqui, algumas de reforma, outras de novas construções, que o prefeito, o chefe do Poder Executivo, possa estar dando andamento nas nossas indicações e nossos projetos, para que essas localidades, esses bairros, também sejam agraciados. O que eu tenho para falar na noite de hoje... Concede uma parte, por favor? Sim, vereador. Só para voltar na questão da Rio Mais, quando Vossa Excelência cita o péssimo atendimento, e é notório, vereador Deutsch, vejamos que hoje a Rio Mais, ela apresentou para a gente aqui o projeto de lei, o decreto, o NOP do INEA 38, né, que diz ser prerrogativa para poder estar cobrando essa taxa de água. Pois bem, né, cumpra-se a lei por um lado e não cumpra-se a lei por outro. Porque na hora de falar de leis, eles falam com muita propriedade, mas na hora de abastecer a nossa residência, vereador Maio, com água não chega. Então, para se falar de lei, vereador Paulo, eu acredito que, primeiro, eles têm que nos garantir o fornecimento de água 24 horas por dia. Depois que ele fizer o papel deles, aí sim vem falar de lei com a gente. Muito obrigado, vereador.
Correto, vereador. Muito sábio as suas palavras. Principalmente que agora não é só a água, né? Vão estar dando início também à cobrança do esgoto. Entendeu? Será importantíssima essa audiência para que eles possam estar relatando e explicando aqui para o nosso munícipe. A parte, vereador. Sim, vereador. Aproveitando o gancho que o vereador Abel falou, é importante também a população que está tendo problema com essa empresa que nos procure, entendeu? Para a gente ir lá até ela, ou mande suas perguntas para cá. Para o dia 17 a gente também está aqui fazendo essas perguntas também a toda a equipe da Rio Mais. Muito obrigado. Sim, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Adriano Lima. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, comunidade que nos assiste aí pelas redes sociais. Estamos começando hoje, né? Aí o nosso segundo semestre, no caso, né? Saímos do recesso, né? E foi muito discutido algumas pautas aqui para trás, né? Como os 12 milhões e 500 mil reais que vieram para a enchente, que faz aniversário de 2 meses agora, dia 6, né? Foi muito discutido também cesta básica, aluguel de carros, bolsa de estudo, né? Ticket de alimentação para o funcionário, aumento dos professores. E aqui, desses itens, né, nenhum deles ainda foram executados, infelizmente. Começamos pelo 2 milhões e 500 mil reais, que não dá para entender que até agora o Poder Executivo quieto. Será que está contando esse dinheiro ainda? Deve estar contando, que é muito dinheiro. Até agora, nada. E o povo sofrendo. E, em consequência disso, vinham aí dando uma cesta básica, uma confusão doida para dar uma cesta básica para uma pessoa que necessita, porque eu não acredito que ninguém vai lá pedir uma cesta básica que não esteja precisando. Que eu já falei aqui. Será que essas pessoas que estão à frente disso nunca sentiram pelo menos fome, pelo menos 10 minutinhos? E para agravar mais agora, vamos falar da cesta básica vazio. Não tem 1 quilo de açúcar. Me informei na Secretaria de Ação Social, não tem previsão do dia que vai chegar a cesta básica, vai fazer a licitação. Não dá para entender. Uma ação social com um orçamento de 8 milhões, 131 mil reais e 644. Realmente não dá para entender, né? Essa situação toda. Nosso povo sofrendo, né? E esse recurso tudo aí, e não sendo usado. Realmente, eu acredito que são pessoas que não conseguem sentir a dor do próximo. Né? Aí, mais um resumo de 2023, 12 milhões com carros alugados. Você pega 12 milhões e divide por um carro de 90 mil, teria comprado 133 carros. Não dá para entender onde querem chegar com esse governo. Bolsa de estudo, nada. Ticket de alimentação, nada. Professores estão aí com seu piso defasado. Todo dia uma coisa, já fizeram audiência, fizeram de tudo, nada. Mas
O que eu tenho a dizer é que o vereador Adriano Lima estará lutando por isso tudo aqui pelo nosso povo. Isso não vai cair no esquecimento, não. Porque nós não podemos deixar. Como que vai ficar essas pessoas que precisam de uma cesta básica? Já está com um mês sem cesta, o que falam é que vai para mais 3 meses sem cesta básica. Então a gente fica apavorado com uma situação toda dessa, um município rico, que tem tido os últimos anos a maior arrecadação da história do município, né? E a gente vê que realmente uma falta de gestão muito grande, um desperdício com o que se arrecada hoje. O primeiro prefeito de Quissamã, me lembro muito bem, que ele, naquela ocasião, os municípios de Quissamã tinham uma receita muito boa naquela época. O que ele fez? Aproveitou, asfaltou tudo, fez posto de saúde. Depois, quando veio algumas quedas, ele tinha já isso tudo pronto. E aqui o que a gente vê é o dinheiro público indo para um ralo aí que não tem, um ralo muito fundo, que não tem explicação nenhuma. Não se tem respeito nenhum à nossa população. Então fica aqui, essas pautas serão sempre debatidas da agora para frente com mais vigor. Os 2.500.000 que vieram. Vou pedir aqui à mesa diretora aqui da Câmara, que assim como a Rio Mais, possamos também fazer uma audiência pública. Poder Executivo manda seus representantes e a população aqui presente para ouvir. Por que não foi usado esse dinheiro ainda com o pessoal que foi atingido pela enchente, comerciante atingido pela enchente? Peço aqui, senhor presidente, que a gente possa botar na pauta aí para que possamos marcar. Isso é urgente, para a semana que vem, que nós já temos no dia 17, né? A gente possa fazer logo após, tá? E fica aí meu boa noite a todos e que Deus possa nos abençoar. Só, desculpa um minutinho, mas é que eu pulei a vereadora Cíntia. Tá bom? Com a palavra a vereadora Cíntia. Boa tarde a todos presentes, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos assiste pela internet. Primeiro, né, agradecer a Deus de estarmos novamente aqui, voltando do recesso, e também falar com o Patrick que dá boa sorte a ele nessa nova caminhada aí. E falar um pouco só colocando aqui o que Adriano Lima falou, seguinte, essa situação da cesta básica realmente está muito complicada, porque falaram que ia fazer licitação, a licitação não continua, só para, Adriano, para te colocar a par, no orçamento do governo anterior, a assistência tinha 3 milhões de orçamento, hoje quase que triplicou. Hoje são 8.600.000 que você falou, né? 8.600.000, e a situação da cesta básica, tem gente que está 3 meses sem receber. E a gente não sabe mais o que fazer com essa situação, porque, assim, esses dias até agradecer a secretária Dilcinha, que teve uma situação bem complicada, que tinha uma criança deficiente em casa, e eu logo passei, né, uma mensagem para ela e agradecer aqui o atendimento. Só que, assim, está muito complicado, porque tem gente que recebia, foi tirado, não recebe mais, ninguém sabe o que está acontecendo. E qual o critério que está sendo agora, porque o critério é o seguinte, você vai no CRAS, você faz o relatório da família na assistência, e é a assistente social que define se você recebe ou não, se você tem direito ou não.
Então, assim, está muito complicado e preocupante, porque tem gente que tem criança em casa e está com 3 meses que não está recebendo. E a gente não entende porque o seu orçamento são 8 milhões de orçamento, entendeu? Para assistência. Mas, enfim, vamos aí continuar a nossa batalha, né? E cobrar isso. Inclusive, eu pedi até aqui para fazer um ofício lá para a secretaria, perguntando quantas pessoas que estão cadastradas e solicitando que seja, fiz até uma indicação de 2.000 cestas por mês. Então, a gente vai aguardar aí e ver se a gente vai ser atendido nisso. Tá bom? Uma boa tarde, obrigada a todos. A palavra, vereador Mike Véi. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, população presente, colega secretário, vereador e secretário Kelvin e os demais presentes que nos assistem através das redes sociais. Primeiramente, desejar um bom trabalho a todos os colegas vereadores por esse nosso retorno após o recesso. Como eu sempre disse e sempre vou dizer, o recesso para a gente só muda referente a não ter sessão, que as demais coisas a gente consegue trabalhando do mesmo jeito. A única coisa que muda é que não tem sessão. Parabenizar aqui, seguindo a ordem do dia, nosso colega vereador Patrick, que acredito que será aprovado aqui pelos nobres vereadores, sua ida, seu retorno para a Secretaria de Obras. Desejar mais uma vez, como desejei da outra vez, uma boa sorte, um bom trabalho, e tenho certeza que vai ter bastante trabalho lá para ser colocado em prática. Mas sabemos que onde o prefeito Bernardo Tavares pegou, já adiantou bastante, que nós temos obras aí espalhadas na cidade. O colega vereador Adriano Lima citou aqui referente ao primeiro prefeito de Quissamã, então eu acho que é mais um motivo para parabenizarmos o nosso prefeito Bernardo Tavares, porque foi citado pelo mesmo que o prefeito lá colocou asfalto, fez obras, e o prefeito Bernardo Tavares colocou asfalto, está fazendo novas obras, pegando obras que estavam todas corroídas, como já foi dito aqui, obras essas que não é uma obra de reforma, é obra de início, porque praças essas totalmente danificadas, que não tinham condição nenhuma de reformar, e sim de construção nova. Então, parabenizo o prefeito Bernardo Tavares, já disse aqui, tem erros sim, tem que ser consertados os erros sim, mas uma coisa me chama a atenção, o prefeito Bernardo Tavares tem ido diretamente ao Rio de Janeiro em busca de soluções para novas obras em nossa cidade. Inclusive, foi ontem, foi hoje. É muito dito aqui, está corrigindo o colega vereador Adriano Lima, que citou que nossa cidade é rica. E nossa cidade não é rica, nossa cidade é milionária, como sempre foi. Um exemplo que eu vou citar aqui, no governo anterior, que eu sei que muitos não gostam de citar, mas nós vivemos de presente e também relembrando o passado. O governo anterior arrecadou cerca de 700 milhões. Isso se refere a mais de R$500 bilhão na gestão anterior. E me mostra uma rua que foi trocado um paralelepípedo. Se eu estiver errado, pode esfregar na minha cara. Pode pegar o paralelepípedo e jogar na minha cara. Não teve. Isso é coisa simples. Não teve. Hoje, a gente vê aí o governo Bernardo Tavares, que arrecadou, não chega nem perto da metade que isso. Nós já vimos bairros que nunca pensaram em ter asfalto, tem asfalto. Já vimos aí praças que, como eu disse aqui, foram totalmente deterioradas, sendo reerguidas para dar conforto para a família, para que você possa, você morador que está assistindo essa sessão e que está aqui presente, pai de família, que leve suas crianças no parquinho, que já foi dito que por milhares, inclusive por vereadores, que tiravam crianças daqui para levar em outros municípios para poder ter o seu lazer, sua brincadeira. E o prefeito Bernardo Tavares está trazendo essa dignidade, só não para as crianças, mas também para jovens e adultos, através de quadras com grama sintética, campo com grama sintética, de quadras,
Então, assim, eu fico feliz em ver isso. Repito, ninguém aqui está dizendo que é o melhor prefeito do Brasil. Sabemos, sim, que tem coisas, até coisas mínimas, simples, a serem consertadas, acertadas, e ele tem trabalhado para isso. Temos aí um governo travado por questões de justiça, que esse plenário aqui não fala, esse plenário não assume suas responsabilidades, mas faz parte da política. Só que devemos ser justos e mostrar que tem, sim, coisas a serem feitas, mas também tem muitas coisas sendo feitas a favor da população. E essas coisas estavam aí há cerca de milhões de tempos, aí, de dias, anos, décadas, que não eram feitas, e vereadores que estão aqui hoje fizeram base do governo anterior e nunca disseram nada. São 700 milhões, mais de meio bilhão de reais. Então, eu queria deixar aqui isso bem claro. Parabenizar aqui o prefeito Bernardo Tavares, o vice-prefeito Borginho, o secretário de Trabalho e Renda, Maicade. Na semana passada, teve a conclusão e a entrega de certificado de mais 3 cursos. São cursos de qualificação, muitos deles já saíram empregados. Ele está fazendo levantamento dos dados, vai ser colocado para toda a população. Então, eu parabenizo, como eu disse lá, que eu fui convidado, eu, o vereador Robson, até o final do governo Bernardo Tavares, se Deus quiser, o governo Bernardo Tavares qualificará cerca de mais de 600 pessoas. E isso será em 2 anos, em cerca de 3 anos. Coisa que em 25 anos não aconteceu nessa cidade. Essas coisas também têm que ser lembradas. O que é errado tem que ser dito, sim, tem que ser lembrado, sim, e o que também tem que ser justo e mostrar que a qualificação para dar qualidade de vida, dar dignidade ao ser humano do nosso município, tem que ser dito também. E não ir bater de porta em porta para pedir votos, às vezes para oferecer algumas coisas para munícipe, e querer ver munícipe beijando o pé de político. Isso tem que acabar. Político tem que trabalhar, seja ele no legislativo, seja ele no executivo, sendo prefeito ou vice, ou sendo coordenador, sendo secretário. Então, isso tem que ser dito, sim, e tem que ser reconhecido, sim. Então, por questão de justiça, um dinheiro bem empregado, e uma população qualificada, sendo empregada e saindo de jeitinho, saindo de pé e orientações políticas. Então, presidente, finalizo aqui e desejo que tenhamos um segundo semestre aí de paz, porém sabemos que teremos nossos estresses aqui diários, porque já encontramos o início de ano eleitoral, que é o ano que vem, na verdade, e sabemos que vão querer fazer aqui palanque, como já aconteceu outras vezes. E estaremos aqui, sim, para ser justo, falar, como foi citado aqui, que o professor merece, sim, o reconhecimento. Parabenizo o colega vereador Paulinho, que é presidente da Comissão de Educação, que agendou com os professores, com o CEP. Reunimos com o prefeito uma reunião muito proveitosa, onde o Renato, os demais professores que se encontraram lá entenderam, vai ter outras reuniões, reunimos com a CIATU, tudo nesse período de recesso. E o trabalho, como disse, o recesso era só aqui no plenário. Fora do plenário, o trabalho seguiu firme e forte, e nós vamos seguir trabalhando para tentar valorizar só não a classe de educação, como as demais classes. Porém, sabemos que nada é fácil, como é dito por alguns da oposição. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Deutsch. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, quem nos assiste pela internet, nosso secretário Paulo Vitor, Kelvin, pastore. Que Papai do Céu possa abençoar nesse retorno do mês de agosto, do nosso recesso. Desejar a Patrick uma boa sorte. Já de antemão, Patrick, vou fazer pelo segundo pedido, segunda vez, um quebra-mola na Rua da Marmoraria, lá em cima, em qual fui parado ontem pelos moradores, me chamaram para ir lá. E já foi feito várias vezes esse pedido, e na hora que eu estava lá, passou 2 motoboy, passou 2 pessoas de moto, e
nem sequer respeitaram as crianças brincando. Vossa Excelência esteve lá alguns meses atrás colocando um cascalho de asfalto, mas eu acho que nós temos condições, sim, de pavimentar a cidade, como disse o vereador Maico, nossa cidade é milionária. Eu acho que nosso lá em cima hoje se torna um bairro onde tem um comércio, tem uma residência. Eu acho que merecemos sim ter um pouquinho de carinho com essas pessoas que pagam seus IPTU. Uso das minhas palavras, Paulinho, sobre a Rio Mais, as suas palavras, uso as minhas palavras, porque nós tivemos aqui semana passada, na segunda-feira, e o amigo solicitou que nós passássemos para ele as nossas demandas dos moradores, mas eu vou repetir, aqui ninguém quer atrapalhar, ninguém quer ser melhor do que ninguém, porque aqui é o único lugar que você vai deixar seu legado, é na cidade de Carapebus. Seja ele do bom administrador ou do péssimo administrador, ou do bom coordenador ou do mau coordenador. É inadmissível a gente falar aqui, mas eu acho que nós temos que falar, porque a fome não espera. Fica aí 2 dias, está aqui alguns colegas vereadores que vão nas casas das pessoas e vão ver. Aquelas pessoas que abrem a porta para você entrar, você vai ver pessoas que não têm 1 quilo de arroz para comer. Não tem um pedaço de leite, não tem uma caixinha de leite para o seu filho. Aí nós aqui em cima, nós vamos botar um tapa-olho no olho, um tapa-ouvido? Não podemos, gente. Com todo respeito, com o orçamento de 8 milhões que tem, como disse a vereadora Cíntia, ele é programado, esses 8 milhões, para ter 12 períodos de cesta básica. E se a pessoa for inteligente, ela tem que ultrapassar o ano seguinte para a cesta básica não perder o contrato. E ter a cesta básica e dar condições às pessoas. Eu concordo com todas as palavras que você falou aqui, Maico. Nós tivemos na base da oposição passada, mas eu não posso admitir, parabenizar o prefeito por estar reformando as praças, parabenizar os parquinhos. Isso é obrigação do Poder Executivo, porque tem dinheiro para isso. Isso aqui eu sempre falei e vou falar. E aqui, eu até, pela sua coragem, o secretário anterior da pasta passada era o nosso amigo Paulinho Cueca, que hoje está na base do governo de Vossa Excelência. Aqui ninguém para tocar pé de ninguém, a gente tem que fazer, nós somos carapebuense. Eu não posso concordar, eu não irei falar nessa sessão de hoje, mas está aqui, vou só para reivindicar, o governo tem suas falhas, como Vossa Excelência falou, mas o escândalo que tem no governo não está nem abafando as obras que está tendo, porque o escândalo é maior do que as obras. Eu não posso admitir, está aqui no meu telefone, quem quiser eu mostro, 9 milhões pago, 10 milhões e 800 pago do ano 22 de carro alugado. Eu não posso concordar. Eu respeito a opinião de cada um dos senhores. Isso é opinião minha, porque daqui 1 ano e 5 meses eu estou saindo daqui, nós vamos ser julgados pelo eleitoral de 10 mil habitantes. Quem vai escolher é o povo, não sou eu, não sou o Xaropim, né ninguém que vai escolher nós estar aqui, quem vai escolher é a população, mas nós dependemos da transparência naquilo que é a realidade. Eu respeito cada um colega que está aqui. Patrick vai para a obra, está indo para lá, esteve lá, saiu, voltou para essa casa. E eu torço que construa, que faça a obra. Porque vocês, colegas vereadores, eu convido qualquer um político de Carapebus que sai daqui, vai para outra cidade e bate no peito que você é político de Carapebus. Da forma que está isso no telefone. Que vocês tenham orgulho de falar que é político. Duvido. Sabe por quê? Porque para nós que somos a raiz daqui, nós temos vergonha na cara. A vereadora Cíntia leu a ata passada ali. Eu falei de pessoas, Solange, que ajudaram a construir Carapebus. Hoje tem o Reut, hoje tem a prefeitura. Antes não. Era só o leite, a agricultura e o cana-de-açúcar. E hoje nós temos a oportunidade de transformar a vida. Nós não podemos deixar as pessoas com fome.
pleno século XXI. Com o orçamento que nós temos. Tem que dar emprego, sim. Tem que gerar emprego, sim. Eu parabenizei aqui Paulo Vitor, Rodrigo Lima, ex-vereador, suplente, da Ciatu, que fez a festa em maio, 12 e 13 de maio. Parabenizei aqui nessa casa. Eu pergunto às vossas excelências, 12 e 13 de maio, junho, julho, estando para agosto, vai completar 3 meses. E aí, eu falei segunda-feira, qual a solução que voltar para os comércios? Tudo minguando aqui, com ticket de alimentação, está no orçamento ali, que nós colocamos. Foi votada essa casa por unanimidade. Nenhum da oposição votou não. Todos votaram a favor do orçamento. Todos. Se não tivesse rote para pagar, Solange, R$300, R$200, multiplica aí R$300 vezes 2.000 funcionários. É 600 mil o mês caindo nos cofres da cidade, do comércio. Aí Deus te aponta, Deus te do contra. Não sou contra não, gente. Eu duvido, corra aqui esse final de semana, vocês vão ver os comércios nossos chorando, sofrendo, fechado. Se é para mim ficar quieto, falar que está errado, eu vou descer, vou me retirar. Mas isso não é Deus. É por isso que eu estou no meu 4º mandato, ando na rua de cabeça erguida, Solange. Sabe por quê? Porque quem tem vergonha não vergonha os outros. Quem tem vergonha não vergonha os outros. E vou repetir aqui, faltando 1 ano e 4 meses para a eleição. Para terminar o pleito de todo mundo aqui. Faça uma reflexão. Nós, carapebuenses, nós que viemos de fora, que viemos para achar que Carapebus é bom para dormir, para morar, para trabalhar, faz a reflexão. Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos e nossos netos, Solange? Ou você vai olhar para o espelho, ver seu filho e vai virar as costas para ele? É esse exemplo que você quer deixar? Quero aqui convidar todos os colegas vereadores, uma reunião com a Ciatu, Associação de Comércio e Turismo, na quinta-feira, 3 horas da tarde, com o representante da Ciatu. Fica aqui ao vivo, quem quiser aparecer essa casa, antes da sessão, às 15 horas, com o representante da Ciatu. Vai fazer 3 meses que a Alerj, ao deputado Chico Machado, destinou 2,5 milhões para o fundo da Alerj para Carapebus. E foi colocado aqui, dentro do orçamento, pedimos, solicitamos que desse um carinho e atenção para as pessoas, Alci Rosena, que eu levo vocês, convido vocês, pessoas que sofreram com a enchente, que estão dormindo no colchão que foi doado pela igreja, que não tem condições de comprar uma cama. E hoje nós temos R$2.500, 2,5 milhões nos cofres da prefeitura, que nós possamos comprar uma cama. Eu estou falando isso que eu dormi em uma tábua de pedreiro com tijolo. Eu, Ferrinho, Valmir, eletricista, em Macaé, para mim trabalhar em Macaé. Eu sei que é que eu dormi no chão. Será que nós vamos aceitar isso? As pessoas precisando ser com essas doações, que nós temos dinheiro. Faz um tique. Você vai ser obrigado a comprar nos comércios em Carapebus, gente, esse dinheiro. Esse dinheiro vai circular em Carapebus. Esses 2,5 milhões que você possa comprar aqui na cidade. Nós não podemos deixar que o tempo passa, que essas pessoas estão morando no chão, no colchão. Foi aprovada essa casa, R$1.500 para as pessoas sofridas. Faz 7 meses, pastor Céu. Essas pessoas estão assistindo só com cesta básica. Tem gente tomando um banho com balde, torcendo que cai água da rua, porque a água do poço está contaminada. Aí a prefeitura não pode doar o caminhão para atender água para tomar cana. Como que vai comprar o galão de água R$10? Isso é falta de compaixão com o próximo. Estou fazendo um discurso eleitoral aqui não, gente. Vou repetir. Alcível saiu lá do Carrapato. Eu cortei cano do seu Diogo, tirei leite, trabalhei de pedreiro, eu sei o que é isso.
Eu não vivo de ar-condicionado, pode chegar na minha sala aqui amanhã, de manhã eu não vou estar aqui. Todos que passaram aqui nessa casa sabem que meu gabinete é aberto para os amigos. Eu não posso aceitar. Vereador. Um minuto, vereador. Eu não posso aceitar. Agora, fica na consciência de cada um. Cada um tem aqui consciência. Cuidado. Na hora de deitar em casa, que você pode ter uma neta, pode ter um filho, pode ter uma pessoa com 70 anos, e você olhar para sua avó ou seu avô e falar assim, esse é o exemplo que eu estou dando para meus filhos. Porque não é isso que essas pessoas que eu falo, Cíntia falou ali, Dona Hilda, Suzuka, Geraldo Tavares, Evelyn Esteves, que sonhava para Carapebus, não. Porque chegavam num curral e pediam 1 litro de leite e dava 5, para você dividir com os amigos. Vamos ter compaixão aos próximos. Tudo se passa. Tudo na vida é passageiro. As pessoas que estão no poder hoje achar que são eternizadas, a Decel, eles estão enrolados. Lá já passou Tiãozinho, já passou Eduardo, passou Cristiane, passou Amaro. Bernardo está 4. Ele vai conquistar para mais 4. Quem vai fazer a avaliação é o povo, não é eu, não é Xaropim, não é ninguém que está aqui que vai fazer essa avaliação. Que você possa, nós possamos usufruir do poder que nós temos, que o poder é de Deus. Nós temos a oportunidade de transformar a vida. Que se essa vida seja um legado de cada um. Obrigado, presidente. Ah, presidente, a parte, vereador. Vereador, a questão da cesta básica é uma questão muito preocupante. Recebi um áudio aqui agora, pra vocês terem uma ideia, pessoas que estão desempregados, e ele e a esposa, isso é muito preocupante, gente. Peço que o Poder Executivo, pelo amor de Deus, que tenha o coração, que aqueça seu coração e resolva isso. Ouve isso só, gente. Boa noite, Adriano. Adriano, não tem nada para falar, não, tá? Vou depender dessa cesta básica aí. Estou desempregado já há bastante tempo. A mulher também está com uma causa que não recebe nem desde dezembro. Entendeu? Estamos sem renda nenhuma, dependendo bastante dessa cesta básica. E é complicado de vir, hein? Você tem que estar se rebaixando, ligando para um, para outro, entendeu? Para saber qual é da cesta básica. Isso é muito humilhante, gente. Você vê isso num negócio desse. É muito triste. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Xaropinho. Boa noite, senhores vereadores, funcionários dessa casa, convidados aqui presentes, público que nos assiste através da internet. Então, primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, parabenizar o vereador Patrick, está retornando a uma pasta tão importante, tenho certeza que vai se doar para que as coisas venham a acontecer. Não é diferente do que o prefeito está apresentando em apenas 1 ano e 9 meses. Eu tenho aqui notado que algumas pessoas estão sentindo falta da mamadeira. Estão sentindo falta da regalia que tinha no passado. Que eu posso falar com autoridade. Nunca faltei um dia no meu trabalho, porque Deus me deu essa responsabilidade, me deu saúde para que eu cumprisse, mesmo no governo que me obrigava a sentar, esperar, para que um dia lembrasse de mim. Eu, Xaropinho, que tanto fiz ao longo dos anos. Eu costumo dizer que a bondade de Xaropinho fez com que falisse o próprio negócio. A bondade fez com que falisse. Muito pouco fazem, muito pouco. O vereador Deutz citou
a respeito das pessoas que fizeram muito para o Carapebus. É verdade. Ainda hoje, vereador, falei lá no barracão. Vocês estão pensando que aquele campo, aquele muro foi erguido com algum dinheiro? Aquele ali era grupo de amigos que se juntava. Seu Mané Félix, entre outros vários. A igreja, derruba a igreja, tenta fazer ela, para ver se vai conseguir fazer sem dinheiro, mas fizeram. O campo fizeram, o clube fizeram. Eram pessoas que queriam realmente fazer algo pela cidade. O hospital de Carapebus, os plantadores de cana, né? Entre outros, foram vários. Derruba para tentar fazer hoje, para ver se vai conseguir. Comparar, vereador Adriano, Carapebus com Quissamã, para mim que acompanhou os palanques, é uma piada, né? Porque realmente eu fui fã do Otávio Carneiro, realmente tinha uma pessoa com compromisso com a cidade, coisa que não teve em Carapebus ao longo dos anos, compromisso com a cidade. Gestões que simplesmente abandonaram a cidade. Um exemplo, gostam tanto de falar de catástrofe. Vou dar um exemplo só. Quantas pessoas tem no leito do rio? Várias. Foram 3 enchentes, no qual receberam recurso. Quantas casas, vocês sabem? Alguém aqui, vereadores aqui, sabe quantas casas foram desapropriadas? Procuram saber. Quantas casas foram desapropriadas? Aí fica um monte de pessoas de conversa fiada, falando que está tão errado, que está isso, está aquilo, mas eu estou vendo as obras. Eu quero aqui até aproveitar e parabenizar a Secretaria de Indústria e Comércio, do Mike Cage. Tive a oportunidade, quando o vereador Maico falou, há 20 anos, vários gestores, nunca se promoveu curso de capacitação no município de Carapebus. Ano passado foi 600 mil, se eu não me engano, destinado para capacitação, hoje aumentou 200 mil, e o prefeito não faz nada. Não fazia nada quem governava essa cidade, que queria todo mundo embaixo dos pés deles. Esse não fazia, não queria nada, porque é melhor deixar todo mundo desempregado, porque aí tem facilidade para poder comprar voto, para poder fazer a política, a manobra política que sempre foi feita dentro da cidade. Entendeu? Então não temos que comparar Carapebus com Quissamã nunca, nunca. Porque tem que honrar, o homem tem que honrar as calças que veste. Que lá tinha o Otávio Carneiro que honrava as calças que vestia. Aqui não teve. Aqui teve um bando de frouxo ganancioso. Senhor presidente, o senhor foi prefeito durante 6 meses. O senhor tentou, pelo menos tentou, fazer algo pelo servidor, pela população? Se o senhor quiser a parte, o senhor pode falar se o senhor tentou. Sim, senhor. Sim. O senhor, como vereador, tem quantos projetos ao longo dos 7 anos que o senhor tem? Vai me dar a parte? Não. Depois Sim. eu falo. Sim. Quem sancionou o Carapebus, o projeto, o plano da guarda foi eu, meu, que você não sabe. Quem puxou para dar os aumentos dos servidores foi eu. Só que o prefeito não aceitou. Quem botou a cooperativa em dia foi eu. Você pode perguntar aos servidores. Só que, infelizmente, eu só tive 3 meses. Entendeu? Mas você pode olhar direitinho. O que eu pude fazer, eu fiz. É verdade. O plano de cargo e salário da guarda realmente foi o Dandim. O funcionário está até exonerado, não é isso, vereador Deutsch? Que ajudou, que foi o cara que fez tudo, está até exonerado. Tanto que queriam o plano de cargo e salário da guarda ativo. Governo passado. Está até exonerado. Fabrício, GM Fabrício. Coisa que nunca fizeram.
né, correr atrás de nada. Mas só tinha a guarda como servidor. Não tinha enfermeiro, não tinha motorista, não tinha faxineiro, não tinha ninguém, só tinha guarda. Ao longo dos anos só tinha a guarda municipal. O restante não existia. 10 anos nós estamos com os 6%. Não tinha fiscal, não tinha nada, não tinha ninguém. É verdade. Vocês realmente deram um passo muito importante. E aí o município sofre com as consequências de um salário defasado. Temos que pagar impostos caríssimos, vivendo numa cidade onde tem que refazer toda ela. Refazer toda ela. Mas estão com saudade de voltar, né? E a vereadora Tânia citou, e eu aqui deixo claro que o nosso gabinete tem sim assessor jurídico, a partir de agora, doutor Eduardo, tendo em vista que nós não somos comunicados das ações contra nós, vejo que a nossa prerrogativa como vereador não está tendo validade, não está sendo respeitada, porque sequer nós fomos comunicados por qualquer tipo de ação dessa casa contra nós. E deixo claro, peço até que resista em ata, senhor presidente. Nós tínhamos uma chave desta casa que nos foi tirada. Né? Hoje só quem tem chave, assim como tem muita coisa aqui nessa casa, só quem tem chave são os 4 vereadores e quem o presidente quer. Eu não tenho não, Xarope. Então, mas tiraram de vocês também? Talvez seja legal, né? Porque eu tinha muita coisa, até o momento que falava assim, Xaropinho, fica com a gente, que aí você vai ter tudo. Que agora, simplesmente, eu tenho posicionamento e tenho moral. E aí hoje, sim, vou terminar a minha fala 1 minuto, tranquilo. Hoje, eu simplesmente não tenho chave, não tenho a senha, nem do Wi-Fi que eu tinha. Tiraram, trocaram a senha do Wi-Fi da Câmara. A gente não tem nada. E para terminar o pouco segundo, temos uma casa que arrecada muito, com as paredes tudo abandonadas, parece aqui que não tem ninguém para trabalhar. Tudo quebrado, sem mesa, sem cadeira, aonde a funcionária, a assessora nossa, se tiver de vir, vai ter que sentar no chão. Porque não tem. Tá? Porque não tem dinheiro não. Tem dinheiro não, a casa não tem dinheiro, só arrecada. Mas para comprar o que é de direito do vereador, não tem. Estamos pedindo desde o início um computador, uma mesa. Não tem, até hoje não tem nada. Nada disso. É simples. É muito simples. Vamos tentar fazer uma manobra para que a gente consiga retornar. E termino aqui dizendo que o munícipe sabe que nós perdemos porque não subiu a matéria do ICMS verde. ICMS verde, que o prazo do regimento interno dá 72 horas. Não subiu até hoje, nós perdemos 5 milhões de reais. A população sabe, eles passam para a população essa perca. Sim. Conclua, vereador, que o tempo já esgotou, hein? Deixa bem claro, vereador, que aqui, nesta casa, o que estão falando que vereador vai perder cadeira. Aqui quem caça vereador é vereador que caça vereador. Quem caça aqui vereador somos nós. Aqui. Basta ter a maioria. Porque processo nenhum faz ninguém perder mandato, ainda mais dentro do regimento interno, que a gente, tudo que a gente cumpre aqui dentro é dentro do regimento interno. Fala ali, ó, cumprimos a Bíblia dessa casa. Perfeito, vereadora. E aproveitando, regimento interno teria que ser respeitado. E não está sendo respeitado. As matérias de suma importância para que dê o melhor. Hoje, se o prefeito quiser, alguém da população pedir
um atendimento de home care, Secretaria de Saúde está impossibilitada de contratar, tá? Porque aqui funciona cada vez pior e melhor para uma política que já vem há anos degradando o nosso município. Muito obrigado. Robson, uma partezinha, só para concluir? Sim, vereador. Eu acho que você tem que explicar melhor o negócio do orçamento da saúde home care, com todo respeito à excelência. O orçamento da saúde é 67 milhões de reais. O orçamento, quem executa o orçamento é o secretário de saúde, que é Fundo Municipal de Saúde. Então, se alguém te informou esse negócio de home care aí, que você possa verificar. Um exemplo, vereador. Porque é impossível, nós estamos com 8, 7 meses de governo, acabar 67 milhões. Obrigado, vereador. Então, se nós tivéssemos a prerrogativa, realmente usasse ela para devidos fins, para a população, talvez não precisava falar mentira em palanque, aqui em cima, em plenário, como é citado várias vezes. 2,5 milhões, o Chico Machado, deputado Chico Machado, no qual tem feito o seu trabalho, destinou a Carapebus. Mas então, aí, insiste em dizer que esses 2 milhões é destinado diretamente para a pessoa, para o comércio. Pessoas que sofreram com a catástrofe. Reparos, vereador, pede o deputado Chico para poder ele pede o deputado Chico para poder ele passar toda a regra para ser usado os 2,5 milhões, que ele vai passar para o senhor está direto com ele, ele vai passar para o senhor. Que aí o senhor vai ter a certeza do que o senhor está falando, assim como outros vereadores querem inventar a conversa aqui para poder dizer que está sendo errado. Robson, com todo respeito eu tenho ao senhor, eu não estou inventando nada não, Robson. Inclusive, esse dinheiro eu tive lá com o presidente, chamei todos os vereadores, não foram lá no gabinete do deputado. Só que esse dinheiro é destinado para aquele momento que sofreu a enchente. Quem decide que vai fazer é o executivo. Não é a Assembleia que vai ter que tem que falar, tem que fazer, gastar com o Alci, tem que gastar. Não. O dinheiro é destinado à Prefeitura Municipal de Carapebus. Quem decide que vai fazer é o prefeito. Nós estamos dando só a sugestão, que o próprio prefeito mandou para essa casa R$ 1.500. O próprio executivo mandou para essa casa R$ 1,5 milhão, R$ 1.500 para distribuir para as pessoas. Até hoje não deu. Obrigado. Termino a minha fala e peço aí a compreensão que o senhor desculpa por algo, né, se tiver realmente eu tiver errado, mas eu acho que tem como falar aqui coisas reais, que realmente não é jogar a população como sempre fazem. Não estou falando de Vossa Excelência. Não estou falando de Vossa Excelência. Eu vejo que é uma política aqui bem, né, voltada para cada vez pior, melhor. Mas obrigado, só isso. Boa noite a todos. Só para responder o nobre vereador Xaropinho, que me julgou que eu passei na prefeitura e não fiz nada, com 3 meses, certo? Sendo que eu tenho que descontar mais 45 dias, que é o período eleitoral que não se pode, né, fazer obra, fazer nada disso. Mas dei o plano de carreira sim da guarda, dei o rateio dos professores, aonde os professores até hoje sofrem, atrás de um aumento até hoje não foi dado. Agora, muito triste, muita covardia o prefeito fez, de entrar faltando 15 dias, dia 15 de dezembro, para mandar todos os funcionários embora, sem pagamento e sem 13º, para todas essas pessoas passar um final de ano, passar um Natal sem ter o que botar dentro de casa para comer. Já entrou com maldade, já entrou com covardia. Isso aí que a gente tinha que se vergonhar, isso aí que o senhor tinha que ver, ô vereador. Só que isso aí você não enxerga. Eu não tenho. Se dirige a palavra sem apontar dedo, senhor presidente. Respeito aos parlamentares. Se dirige a palavra sem apontar dedo, que não é necessário isso, não. Tá ok. Mas você está atingindo aqui, você está criticando 4 vereadores, que a gente não pode falar aqui nada.
Aqui os 4 vereadores não tem vantagem nenhuma em governo, não. Os 4 vereadores aqui podem bater no peito e falar o que quiser mesmo. E falar a realidade do que acontece. Como? É só o senhor me dizer o que eu tenho. Agora, eu não sei se vocês podem ou não. Talvez vocês não podem. Talvez vocês tenham vontade de falar a realidade, mas não podem, poxa. Mas tudo bem. Ok, Mike. E outra coisa, vocês sabem muito bem que os 9 vereadores, a questão da Câmara, a questão que a Câmara perdeu tudo, sabe que o orçamento da Câmara é um orçamento complicado, um orçamento curto, sabe que a Câmara tem seus gastos pessoais. Agora, se eu quisesse, se eu pudesse, se tivesse dinheiro, essa Câmara estava linda, estava maravilhosa. Mas as coisas não são assim. As coisas não são assim. Hoje, me deparei com uma coisa que aonde pode resolver, todo mundo sabe que o Executivo, aonde tem 250 milhões para fazer o que quiser é o Executivo, aonde recebe emenda dinheiro do Estado é o Executivo. A Câmara não consegue, não recebe dinheiro do Estado, não. Fiquei muito triste hoje, vereador Adriano, de uma família vir aqui procurar com um garotinho de 6 anos, está quase ficando cego. Estou falando aqui porque ela me deu autorização de falar. Por causa de um exame, por causa de um tratamento de R$2.000. E ela está há mais de um ano tentando resolver isso no hospital de Carapebus. E ninguém consegue. Está arriscado essa criança perder a vista por causa de falta de responsabilidade, por maldade, eu não sei por que é. Tem cabimento de uma criança de 6 anos, é de cortar o coração quando a gente vê uma criança de 6 anos ficando cego por falta de R$2.000, por falta de competência. Isso é uma covardia. E eu vou vir para cá, para cima, para defender governo. Defender de quê, cara? Defender governo por quê? Defender governo por causa de carros alugados? Defender governo por causa de assessoria fantasma? Defender governo por causa de mais de milhões de reais gastos com assessorias? Aonde ninguém trabalha, só quem trabalha são os pequenininhos. Quem ganha pouquinho são os que trabalham. Esses sofrem para ganhar R$1.100. Mas os bonitão de 4.000 ninguém faz nada. Até vou generalizar, não, minto. Tem alguns que sim, mas em 100%, 10% trabalha. Mas, tudo bem. Vamos continuar. Eu vou encerrar minha palavra aqui para a gente encerrar a sessão. Só lembrando aqui, vereadores, que eu vou botar em votação a leitura da ata. Todos os vereadores estão de acordo. Vereadores, só um minutinho. Botar em votação a leitura da ata. Os vereadores que concordaram permaneçam sentados, que forem contra, se levante. Aprovado. Convido o secretário da sessão para a leitura do projeto de resolução, processo número 520, de 24/7/2023. Projeto de resolução. Concede licença ao vereador para assumir cargo de secretário municipal. De autoria da mesa executiva da Câmara Municipal de Carapebus, a Câmara Municipal de Carapebus resolve, artigo 1º, concede licença ao vereador titular abaixo relacionado, nos termos do inciso 21 do artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Carapebus, com o item 7 do artigo 11, item 6 do artigo 56 e parágrafo único do artigo 57 do Regimento Interno dessa Casa de Leis a seguir. Patrick Carvalho de Oliveira, Partido Republicanos, para assumir o cargo de secretário municipal da pasta da Secretaria Municipal de Obras.
Artigo 2º. Fica ratificado pelo plenário o ato de nomeação, portaria 11.830, de 2 de maio de 2023, do chefe do Poder Executivo Municipal, com efeito nos termos do artigo 4º da presente resolução. Artigo 3º. Dá-se a vacância de uma função de vereador em virtude da licença concedida ao vereador titular, nos termos do item 2, inciso 5º do artigo 13, com item 1º, artigo 58 do Regimento Interno desse Poder Legislativo. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Carapebus, 1º de agosto de 2023, Leandro Dumont Esteves, presidente, Adriano Couto de Lima, vice-presidente, Cíntia Camargo Barcelos, primeira secretária. Convido, nesse momento, o vereador Raimundo José de Luna Filho para emissão de parecer da CCJ. O vereador, com a falta do vereador Raimundo, vou convidar a vereadora Tânia Maria Cabral Carvalho. Favorável. Com o parecer emitido pela legalidade e favorável pela comissão, coloco a presente matéria em discussão única. Algum vereador deseja discutir? Em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que forem contra, se levante. Aprovado. Não havendo mais matéria em pauta a ser tratada, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão.